Aluninhos, a gente gravou alguns vídeos de óxidos, um falando sobre definição e nomenclatura, um falando de óxido molecular, um falando de óxido iônico. Agora eu quero um outro tipo de óxido, óxido neutro ou indiferente. Não reage com, não pode esquecer, hein? Não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Não reage em pH 7, portanto não reage em meio neutro. Não reage em pH menor que 7, portanto não reage em meio ácido. Não reage em pH maior do que 7, portanto não reage em meio básico. Você entende o nome neutro? Esse óxido não produz variação de pH. Você entende o nome indiferente? Ele é indiferente ao pH. Tudo bem? Então não pode esquecer. Toma cuidado, hein? Indiferente não é a mesma coisa que inerte. Eu não estou dizendo que o óxido é inerte, que ele não reage com nada. Olha o nome, eu estou dizendo que o óxido é indiferente ao pH. Não reage em meio neutro, não reage em meio ácido, não reage em meio básico. Aí eu escrevi aqui, não pode esquecer, são 3 óxidos, não pode esquecer. CO, como é que ele chama mesmo? Monóxido de carbono. A gente já aprendeu, o monóxido de carbono é produto de queima incompleta. Tudo bem? O monóxido de carbono reage, por exemplo, com oxigênio e pode virar CO2? Sim, mas eu estou te contando que o monóxido de carbono não reage em função do pH. Então, se eu tiver um meio neutro e borbulhar CO, o meio vai continuar neutro. Se eu tiver um meio ácido e borbulhar CO, o meio vai continuar rigorosamente ácido com o mesmo pH. Se eu tiver um meio básico e borbulhar CO, o meio vai continuar básico rigorosamente com o mesmo pH. Então, o CO é indiferente ao pH. Não pode esquecer. Então, o CO é poluente, mas não tem nada a ver com chuva ácida. Combinado? Outro que você não pode esquecer, o N2O. Tudo bem? Ele é chamado de monóxido de dinitrogênio. Monóxido de dinitrogênio, não pode esquecer. Ele tem um nomezinho diferente. Ele também é chamado de óxido nitroso. Então, esse monóxido de dinitrogênio também é chamado de óxido nitroso. O monóxido de dinitrogênio causa um impacto ambiental bastante importante. Ele é um gás que também colabora para o aquecimento global do planeta. Isso é uma coisa. Então, ele está associado ao impacto ambiental. Combinado? Entretanto, o que eu estou te contando é que ele não reage em função do pH. Então, se eu tiver um meio neutro e eu borbulho N2O, o meio continua neutro. Se eu tiver um meio ácido e borbulhar N2O, o meio continua ácido. Se eu tiver um meio básico e borbulhar N2O, o meio continua básico. Então, ele é indiferente ao pH. Posso repetir o nome? Monóxido de dinitrogênio ou simplesmente óxido nitroso. Combinado? Eu tenho mais um, NO, monóxido de nitrogênio, mas esse também é chamado de óxido nítrico. Deixa eu ver se você tem boa memória. Esses 3 óxidos são moleculares. O que eu falei para você num vídeo anterior?
Óxido molecular ou português. Em geral tem caráter ácido. Em geral, não sempre. Esses 3 óxidos são moleculares, mas eles são chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Neutro significa eles não produzem variação de pH. Indiferente significa eles são indiferentes ao pH. Não pode esquecer. Os 3. Combinado? Chance, eu tô do seu lado.